Clarice Oliveira, como você vê o posicionamento do presidente Lula em relação ao ministro Fernando Haddad, nesse caso do IOF, e como esse episódio pode repercutir nas eleições de 2026, porque o termo taxade voltou a crescer nas redes sociais? Pois é, né, Uribe? Antes de eu entrar nisso, um adendo aí a respeito dessa questão de mexer com as deduções do imposto de renda, de saúde. Essa é uma conta que, se o governo decidir comprar, é uma briga que, se eles decidirem comprar, vai ter muito custo de popularidade também junto a vários setores da sociedade. Que, de alguma maneira, acabam se beneficiando dessas deduções. Num ambiente onde a taxação já é tão alta, uma pequena cobrança adicional, um imposto a mais, mesmo que seja pela reversão de uma isenção e não pela criação de uma nova taxa, que é a comunicação que o governo tenta fazer, isso gera desdobramentos. Mas dentro desse contexto todo, diante de toda essa crise do IOF, Uribe, é muito importante a gente observar que o discurso do presidente Lula ontem, na entrevista coletiva que ele fez, foi mais uma vez de jogar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na fogueira. Isso aconteceu lá atrás em outras ocasiões em que o governo precisou avaliar medidas impopulares para conseguir fechar as contas, garantir a entrega desse déficit zero prometido lá atrás, ainda no início da gestão. E aí, quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, toma para si a missão de encarar a impopularidade de medidas difíceis, na hora de lidar com o público, o presidente taca o ministro da Fazenda na fogueira. Por que que isso é muito complicado? Na prática, Lula, na declaração dele ontem, defende Fernando Haddad, mas ele defende naquela linha. Não, eu acho que o ministro errou sem querer errar, sabe? Mais ou menos nesse tom. Não, a ideia era fazer uma coisa boa, mas ups, não deu certo. Mas acaba ali repassando para Fernando Haddad a impopularidade dessa medida. E o problema disso é que a gente está falando do nome hoje tido dentro do governo como principal sucessor do presidente Lula, como uma alternativa caso ele não dispute as próximas eleições, ou pelo menos pensando ali nas eleições futuras, lá para frente, não em 2026, já que nessa mesma entrevista coletiva Lula reitera ali, se firma mais uma vez como o nome do PT para disputar em 2026. Agora, a gente não pode esquecer que é um partido, o PT é um partido com dificuldade de construção de quadros capazes de abraçarem o legado de Lula e dar alguma perenidade a isso do ponto de vista eleitoral, ao ponto de garantir a permanência do PT no poder. Então, tem muita dúvida hoje sobre se o PT seria capaz de ganhar uma eleição não fosse com Lula. E quando o presidente adota esse discurso de virar e falar, ai, peraí, né? Acho que o Haddad não segurou muito bem esse rojão aí, deixa eu segurar para ele. Ele diminui a imagem do ministro da Fazenda como a pessoa com potencial para sucedê-lo. Claro, isso acaba favorecendo a outras pessoas que têm interesse também em se apresentar, em se colocar como alternativa para 2026 dentro do governo. No meu entendimento, acaba inclusive acirrando o fogo amigo contra o ministro da Fazenda.